Olá, eu sou Vitor de Melo Soares, aluno de pós-graduação em Odontologia, Reabilitação Oral, na Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, a FORP-USP. Neste episódio da videoaula NIMP, falaremos sobre o emprego odontológico das unidades fotoiniciadoras. O processo de polimerização consiste na ocorrência de reações a nível intermolecular, em que pequenas unidades, conhecidas como monômeros, se ligam entre si, inicialmente formando dímeros, que ao perpetuar a reação, resultam na formação das cadeias poliméricas. De modo geral, as condições para que os monômeros se unam são dadas por questões de pressão, temperatura e do próprio processo de catalisação da reação. A utilização dos polímeros, ou seja, a manipulação e o emprego das macromoléculas, é uma estratégia ampla dentro da odontologia, em razão da versatilidade que este material apresenta ao permitir o seu uso como matéria-prima de dispositivos odontológicos, como em próteses dentárias totais ou parciais, restaurações diretas, dispositivos interoclusais como as placas estabilizadoras e os jigs, modelos para estudo, guias para cirurgias, aparelhos ortodônticos e até as restaurações indiretas, dentre uma infinidade de possibilidades. A formação dessas macromoléculas, os polímeros, ocorre por reações de condensação ou de adição. Quando essa polimerização acontece de forma a restar subprodutos, ela é caracterizada como uma reação de condensação. Já quando a reação não gera resquícios desse processo, ela é conhecida como uma reação de adição. Para os materiais odontológicos resinosos, o processo de polimerização pode ser de natureza química, física ou dual, ou seja, o início da formação dessas cadeias poliméricas pode ser marcada por um evento puramente química, como reações intermoleculares a partir da mistura do material, ou por um evento físico, como a exposição a uma fonte de luz ou uma fonte de calor, ou ainda quando esses eventos são associados e iniciam reações de forma simultânea, conhecida como a reação dual. Dentre as reações por adição, iniciadas por estímulo físico, na odontologia, as resinas compostas e as resinas para impressão 3D se destacam pelo mecanismo de iniciar a reação de polimerização por meio da exposição a uma fonte de luz. Isso é o que conhecemos como processo de fotopolimerização. No caso das resinas compostas, ou também como conhecemos os compósitos restauradores direto, isto permite o melhor controle do material até o momento que a solidificação ocorre mediante intervenção do cirurgião dentista à exposição da fonte de luz. Já nas resinas para impressão, essa característica confere a capacidade que o material possui de ser passiva de uma construção por meio da deposição de camadas incrementais desse material. Independente da técnica de manufatura, a forma como esses dispositivos odontológicos manufaturados em resinas são obtidos, o processo de polimerização ocorre por estágios de indução, propagação, transferência de cadeia e terminação. Esses estágios acontecerão mediante a excitação das unidades fotoiniciadoras de reação por meio da exposição a uma fonte de luz. Estas unidades reagirão com os agentes redutores e formarão radicais livres. Esta, por sua vez, darão início ao processo de polimerização dos monômeros, por meio da união de ligação, formando dímeros, cadeias poliméricas, redes de reticulação e, por fim, alcançando uma matriz polimérica de reação cruzada. De forma a recapitular, podemos pensar em um iniciador mais um ativador, dando origem a um iniciador reativo. Um iniciador reativo mais monômeros, dando origem a monômeros reativos. Já monômeros reativos mais monômeros, dando origem aos polímeros.
De modo geral, este processo de fotopolimerização é iniciado pelo estímulo de ondas eletromagnéticas com frequência adequada para a sensibilização e inicialização da reação físico-química, que é marcada pela ativação de moléculas sensíveis à luz, conhecidas como as unidades fotoiniciadoras, e pela liberação dos radicais livres, que possibilitam a excitação e as ligações dos monômeros entre si. Este processo é influenciado por aspectos relacionados à fonte de luz, como a transmissão, a distância, a intensidade e o tempo de exposição, ou ainda pelo tipo e concentração do fotoativador incorporado à matriz resinosa. As melhores propriedades físicas e mecânicas das resinas fotopolimerizáveis são alcançadas mediante propagação da reação de polimerização, aumento do tamanho das cadeias poliméricas e a maior densidade de reticulação das redes formadas pelas ligações cruzadas entre cadeias. Ao modelar a qualidade de reticulação, a segurança biológica do material pode ser afetada, uma vez que monômeros não reagidos, cadeias poliméricas curtas e as próprias unidades fotoiniciadoras se tornam passíveis do processo de lixiviação, ou seja, a migração dessas substâncias químicas presentes na matriz polimérica para o ambiente ao seu redor. Desta forma, a difusão de substâncias livres entre os tecidos pode desencadear a liberação de mediadores inflamatórios responsáveis pela toxicidade local e sistêmica. A composição de moléculas fotossensíveis em resinas para impressão, por exemplo, varia de 0,1 a 1%, de acordo com a reatividade, cor, solubilidade na matriz resinosa e biocompatibilidade. Além dessas características, os fotoativadores se organizam de acordo com a forma de liberação de radicais livres. Os do tipo 1 são ativados por clivagem alfa e englobam o TPO, o BAPO e o BPO. Já as moléculas do tipo 2 utilizam moléculas co-iniciadoras, como o EDAB, DMAMA e o BDO, para transformar carbonilas simples em estados tripletos. Dentre as unidades fotoiniciadoras do tipo 2, a representante mais conhecida é a canforoquinona. Quanto às principais diferenças, os fotoiniciadores do tipo 1 ainda absorvem fótons com comprimentos de ondas de 100 a 400 nanômetros. Por sua vez, os do tipo 2 se excitam com luz em comprimento de onda de 400 a 490 nanômetros. E apesar da histórica utilização da canforoquinona, sua representante mais conhecida, a sua incorporação exige uma proporção precisa em razão da sua significativa toxicidade, a coloração amarelada intrínseca decorrente dos cromóforos e da oxidação do co-iniciador. Bom, agora foi permitido entender quais as principais características das unidades fotoiniciadoras utilizadas nos materiais fotopolimerizáveis odontológicos e como estas moléculas se tornam cruciais para atingir eficiência de cura e longevidade dos dispositivos protéticos e restauradores odontológicos, ao mesmo tempo que propõem aumentar a sua biocompatibilidade. Esta videoaula sobre essas unidades fotoiniciadoras utilizadas nos materiais odontológicos foi produzida por mim, Victor de Mello Soares, com a orientação e a supervisão das professoras doutoras Andréia Cândido dos Reis e Mariana Lima da Costa Valente. Nós agradecemos a sua atenção e te convidamos para que nos acompanhe por meio do Instagram. Até mais!